How's it going, guys? Beleza aí? Hoje você vai ver um resumão das conditionals, das condicionais do inglês. Eu sou o Teacher Eric e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da Escola Liverpool. Então vamos lá, meu guerreiro e minha guerreira. Isso vai te ajudar. Esse vídeo vai te ajudar se você vai ter uma prova, se você está fazendo um curso de inglês ou se você está estudando só por conta própria. Então, para começar, você deve ter uma visão geral das conditionals. Para que serve? Qual que é o uso? Então, são frases que começam com C, geralmente. Em inglês nós usamos o if. E aqui eu tenho um panorama para vocês nesta imagem. Olha lá. A gente começa na zero conditional e vamos até a third, até a terceira. Então, zero, first é a primeira, second é a segunda e third é a terceira, tá certo? Você tem que pensar que a zero conditional é um fato ou uma lei física, general facts. Example: if you heat ice, it melts. Se você esquentar o gelo, ele vai derreter. Então, isso é um fato científico. Não precisa pensar, será que é provável? Será que não é provável? Mas, conforme você vai descendo aqui as conditionals, você vai chegar nas mais improváveis ou menos possíveis. A primeira já é uma consequência provável. A segunda é uma situação imaginária, já que você talvez não aconteça. E a third, a terceira, é realmente tarde demais ou impossível. É para você falar de arrependimentos passados. Example: if I had studied, I would have passed. Se eu tivesse estudado, eu teria passado, mas eu não passei, entendeu? A third conditional é uma frase que a gente usa para dizer que algo já é tarde demais. Fora o uso, você tem que saber sobre a estrutura de uma conditional. Começando com a zero, que é a zero, você tem que sempre pensar como é que monta, tá? Vamos aqui para nossa lousa, our board. Olha lá. Zero conditional. Essa é um pouco mais simples. Você monta ela com o presente e presente. Chama-se present e present. O verbo vai estar sempre na primeira forma, conhecida como base ou também infinitivo. If you heat ice, it melts. O heat é o verbo esquentar, tá? E o melt é o derreter. Então eles ficam, é só você copiar o verbo aí. A diferença é que o it no presente, ele puxa um S para o verbo. Então, it melts é a conjugação para o it no presente, tá? Se você esquentar o gelo, ele derrete. Outro exemplo eu posso dar na negativa. If you don't water the plants, they die. Se você não regar as plantas, elas morrem. Perceba que são fatos praticamente científicos, não tem muito o que discutir. Esta é a zero conditional, que nem é quase uma condicional. Acontece sempre. Agora vamos ver a estrutura da first conditional. Lembra lá que eu mostrei, ó? A first é para falar de consequências prováveis, consequences. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. If it rains tomorrow, I will stay home. Se chover amanhã, eu ficarei em casa. Aqui você vai começar com o presente. If it rains, o verbo chover. A gente combinou que a conjugação com it tem um S, então rains. E a segunda parte vai ter will, que é um futuro, e um verbo na primeira forma. Rain, perdão, I will stay home. Né? Esse foi o nosso exemplo aí da first conditional. Outro exemplo na first conditional, vamos pegar o verbo estudar, study, tá certo? Então, se eu falar assim, if I study hard, se eu estudar bastante, I will pass. Eu irei passar. Beleza? Então eu usei study, o verbo no presente forma um, e will pass é um futuro. E o futuro fica will mais a forma um. Essa é uma condição que eu chamo de
possível. Ela ainda é bem possível de acontecer. Se você estudar para a minha prova aqui do Teacher Eric, você vai passar. Então, essa é a primeira conditional. Agora, vamos para a segunda, e aí a gente vai cair aqui em coisas mais, um pouco mais imaginárias. Por exemplo, if I had $1 million, I would buy a mansion. Se eu tivesse US$ 1 milhão, eu compraria uma mansão, mas eu realmente não tenho US$ 1 milhão. A segunda conditional usa a segunda coluna do verbo, conhecida como simple past. O verbo aqui é o verbo have, é o verbo ter, e o seu passado forma 2 é had. Depois fica would e um verbo na primeira forma. O would aqui quer dizer iria. Ele atua aqui como um auxiliar, tá? Ele também é conhecido como verbo modal. Então fica, eu iria fazer isso se eu tivesse esse dinheiro. Outro exemplo que eu falei é o verbo study, tá? De estudar. Agora eu vou pensar uma coisa mais improvável. Talvez a prova seja bem difícil, eu não estou indo bem na matéria, eu falo, puxa, se eu estudasse, acho que eu iria passar, mas já não é muita certeza. Eu poderia montar assim: if I studied, I would pass. Certo? Agora, se eu estudasse, a gente usa a forma 2 do study. Beleza? Todos os verbos em inglês, eles têm sempre três formas básicas, tá? O verbo study fica study, studied, studied. Aqui precisamos da segunda coluna, tá? Eu falei do verbo have, o verbo have é have, had, had. Então, o had é sua segunda coluna, tá certo? Então, essa é a segunda conditional. E a gente vai falar da terceira quando já é muito tarde, é quase impossível. Quer dizer, é impossível você fazer isso quando você critica o passado. Se eu tivesse estudado, eu teria passado, mas eu não passei, é tarde demais. Então a gente vai montar essa aqui da seguinte forma: você vai colocar had primeiro, if I had, aqui, então aqui é fixo. O verbo study, ele é study, studied, studied. A sua terceira forma é studied. Então vai ficar if I had studied, I would have passed. Então eu vou completar aqui com o bloco would have. Eu iria ter feito isso, iria ter acontecido. I would have passed, eu teria passado. Um outro exemplo aqui para a terceira conditional é: se você tivesse me convidado, eu teria ido na sua festa, mas eu não fui, não é isso? Então seria assim: if you had invited me, I would have gone to your party. Se você tivesse me convidado, teria ido. Olha só como é que eu montei. If you had invited. O verbo invite tem três formas: invite, invited, invited. A terceira coluna, então. Então fica had invited, tivesse me convidado, eu teria ido. I would have gone. O verbo go é o gone. Veja, o verbo go tem três formas: go, went, gone. A terceira conditional sempre usa a terceira coluna do verbo. Como você pode ver aqui no resumo, então, precisamos saber o uso e a estrutura. Veja que para você ir bem nas conditionals, você tem que revisar formas dos verbos. São tabelas de verbos mesmo. Chamamos de verbo regular e irregular, tá? Então a gente falou de um verbo regular que ganha ed, como study, studied, studied, e um verbo irregular como go, went, gone, que é mais decoreba. Se ficou alguma outra dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Mas lembre-se, da zero condition até chegar na terceira, vai ficando do fato para o mais improvável, até beirar o impossível. E sempre costuma começar com a palavra if, que é o se. Beleza? Thank you very much. See you guys later.